Bom dia, meus amados irmãos de São Mateus. Nós estamos aqui esta manhã a pedido do pastor Davis para adorarmos ao Senhor juntamente com vocês. Que prazer imenso, saudades. Vamos adorar ao nosso Salvador nesse dia tão maravilhoso. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos louvar ao Senhor. Levanto um aleluia na presença do inimigo. Levanto um aleluia mais alto que os ruídos. Levanto um aleluia. Canções são armas para mim. Levanto um aleluia. O céu vai guerrear por mim. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto. O teu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. Levanto um aleluia com tudo que há em mim. Levanto um aleluia e vejo a escuridão fugir. Levanto um aleluia, mesmo quando não posso entender. Levanto um aleluia. O medo não tem mais poder. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto. O meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. Cante mais alto, cante mais alto, Cante mais alto. Cante mais alto. cante mais alto, Cante mais alto. cante mais alto, cante mais alto, na presença do inimigo. Cante mais alto que os ruídos. Cante mais alto, canções são armas para mim. Cante mais alto, o
para adorar eu vivo, para adorar eu vivo para adorar. Para adorar eu vivo, para adorar eu vivo para adorar. Para adorar eu vivo, para adorar eu vivo para adorar. Para adorar eu vivo, para adorar eu vivo para adorar. Para adorar eu vivo, para adorar eu vivo para adorar. Para adorar eu vivo, para adorar eu vivo para adorar. Para adorar eu vivo, para adorar eu vivo para adorar. Para adorar eu vivo, para adorar eu vivo para adorar. Para adorar eu vivo, para adorar eu vivo para adorar. Para adorar eu vivo, para adorar eu vivo para adorar. Mais uma vez. Para adorar eu vivo, para adorar eu vivo para adorar. Amém. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa, pessoal. A palavra está com o pastor Davis. Bom dia, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Antes, se eu não me esquecer, feliz Páscoa para todos vocês. Alegria, queria tanto estarmos todos juntos celebrando a Páscoa, juntos como juntando as nossas famílias, né? Que este é um dos grandes propósitos da Páscoa. Mas Deus sabe todas as coisas, você aí junto com a sua família, se prepare no final
para nós ceiarmos juntos, tá bom? Há muita alegria em estar novamente aqui com vocês. Nós vamos continuar trabalhando no livro de Mateus, que tem trazido tanta riqueza para o nosso coração. Em meio a tanta dor, em meio a tantas perdas, né? Mas crendo e permanecendo, esperando no Senhor. Esperando no Senhor. Amo demais você, sua casa, sua família. Dá uma paradinha aí para, como diz o texto, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz as Escrituras. Dá uma paradinha para ouvir a voz de Deus. Somos ricamente abençoados agora por esta ministração, meu querido Rob e a Deb, que já nos abençoaram tanto aqui em São Mateus, né? Fazendo uma propaganda deles. Eles também são professores de inglês, deram aula para o meu filho, deram para o filho Davi, para o meu filho Arthur também, mesmo nesse esqueminha, eles dão aula online, tem sido uma bênção. Olha, beijo grande, viu, Rob e Deb, amamos demais, demais vocês. Chega de prosa, vamos orar? Pai, neste dia, aonde a tua igreja para celebrarmos a Páscoa do Senhor, nós queremos te dizer, Espírito Santo, obrigado. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor já fez, obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo e obrigado por aquilo que o Senhor ainda fará. Senhor, fala conosco nesta manhã. Espírito Santo, prepara o nosso coração, ensina-nos, orienta-nos. Torna-nos, Espírito Santo, nesta manhã, mais semelhantes ao Senhor Jesus, pelo poder da tua palavra. Trata conosco, confronta-nos, exorta-nos, estimula-nos, encoraja-nos, levanta-nos. Eu lhe peço, Espírito Santo, no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Vamos lá, preparados direitinho? Então nós vamos aqui continuar. Queria desafiar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 2. Mas antes de ler, como eu queria só enfatizar aqui que o desejo do meu coração é que você coma a palavra. Coma a palavra. Medite nela de manhã, de tarde, de noite, pelo YouTube, pelo seu celular, pela televisão, pelo papel, mas coma a palavra. Como diz lá o Salmo 119, nos exortando da riqueza e da importância das Escrituras para minha e para a sua vida. Então eu falo isso como um pai que sonha e que se preocupa com seus filhos. Guarde a palavra como seu maior tesouro, medita nela. Eu leio muitos livros, irmãos, mas nenhum livro pode substituir a poderosa palavra de Deus. Viu? Invista tempo nisto. Isto só vai preservar você, sua casa e sua família. Beleza? Falo isso com o coração de alguém que ama e se preocupa. Tá certo? Vamos lá, o Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 2, diz aí: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus estava prestes, ele sabia da sua missão e sabia que o dia estava se aproximando o dia em que ele seria crucificado. E para entendermos um pouco e encontrarmos o maior possível de riquezas deste texto, eu queria voltar um pouquinho nos lembrando da origem da Páscoa, né? A Páscoa foi descrita pela primeira vez no livro de Êxodo, lá no Pentateuco, na Torá, queira dar o nome que você quiser, mas ela está lá registrada no livro de Êxodo e fala de um momento tão rico e poderoso,
onde o povo clamava porque estava sendo escravizado pelo Egito, subjugado por Faraó, e de repente Deus se levanta e mostra que Ele é o Senhor, que Ele é o poderoso Deus. O povo clama por um socorro, se levanta dizendo: Senhor, socorre-nos, socorra-nos. E Ele vem e chama Moisés e diz: Moisés, eu tenho visto o clamor e o sofrimento do meu povo, e chegou o tempo de eu me levantar como o grande eu sou. E a gente vê isso lá, né, no livro de Êxodo. E eu queria que você abrisse lá Êxodo capítulo 15, verso 18. E eles dizem, né, o Senhor reinará eternamente. E aqui o Senhor, eles estão usando a mesma expressão de quando Deus se revela a Moisés, dizendo: o grande eu sou. E uma curiosidade, abrindo um parênteses aqui, que eu amo curiosidade, vocês sabem disso. Tem até a musiquinha lá no Monte Horebe, a sarça ardia lá. Lembra? Lá no Monte Horebe, a sarça ardia. E todos queriam saber porque... não lembro direito a música, mas assim... Mas o Monte Horebe, e aí entra a questão da curiosidade, é o mesmo Monte Sinai, tá? Então, quando a Bíblia fala do Monte Horebe, ele também é o mesmo, a região do Sinai, tá? A região do Sinai. E então, não estou dizendo que foi exatamente no mesmo lugar onde Deus entregou, pode até ter sido, e entregou os 10 mandamentos para Moisés, mas o que eu queria só pontuar que quando você lê em Êxodo o Monte Horebe, também é o mesmo Monte Sinai, aonde Deus entrega a Moisés os 10 mandamentos. Curiosidade que eu gosto e vocês sabem disso. Mas maravilha, eu queria só chamar a sua atenção que houve uma intervenção sobrenatural de Deus para libertar o povo da sua escravidão. E isto é mais descrito também no livro de Êxodo, no capítulo 9, tanto no verso 27 e no verso 30, apontam Faraó que diante do levante de Deus, Faraó, ele reconhece que pecou, você veja lá, mas ele diante, mesmo reconhecendo que ele havia pecado, ele não amolece. Pelo contrário, ele não teme a Deus, mesmo diante dos sinais e diante das maravilhas. E eu me lembro de um adágio popular, eu queria que escrevesse aqui na tela um adágio popular, ditado, queira você dar o nome que ficar melhor para você, mas diz o seguinte: o mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. O mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. Olha que coisa, né? Nós vemos várias manifestações sobrenaturais de Deus, intervenções de Deus. E nós percebemos nas Escrituras que algumas pessoas reagem de forma diferente. Você vê em relação a Faraó, Deus se levantando e fez de Faraó um homem ainda mais endurecido. Mas quando a gente olha lá para Reis, né, não vou gastar tempo aqui lendo, mas em 2 Reis, capítulo 22, verso 19, mostra lá que quando Deus se levanta, o rei Josias, ele pega e fica com o coração quebrantado, né? Ele, como nós lemos no adágio popular, como uma cera, ele se derrete diante da palavra, diante da orientação de Deus. Vemos a mesma coisa no livro de Jó, capítulo 23, verso 16, que Jó também se quebranta diante da grandeza, da onipotência e da palavra de Deus. Mas vemos em Isaías, capítulo 6, verso 9 a 10,
Deus falando que o povo, embora tudo aquilo que Deus estivesse fazendo, o povo endurecia ainda mais o seu coração. E como isso, né, precisa nos exortar e nos chamar a atenção, e isto precisa ser como, para mim e para você, como uma advertência dos céus. Este momento de Covid, este momento de caos, tem levado muita gente a se aproximar ainda mais de Deus, que num curso lógico deveria levar todos os homens, no meio de não saber o que fazer, vamos buscar a Deus. Mas infelizmente, neste momento todo de caos, de sem saber o que fazer, ao invés de buscarem a Deus, algumas pessoas estão se distanciando de Deus. Misericórdia, eu queria que você recebesse isso como algo de Deus para o seu coração. O Senhor dizendo, não é isso que eu espero de você. Em meio ao caos, em meio ao sofrimento, busque ainda mais a Deus. Busque ainda mais a Deus, intensifique as suas orações, intensifique o seu temor, cuide ainda mais do seu coração. Eu me lembro que eu preguei a diferença do piruá, né? O povo do interior sabe disso, a diferença da pipoca e do piruá. Qual a diferença? Como é que você sabe? Quando você olha só o milho, você não consegue saber a diferença se é piruá ou se é pipoca. Quando é que você descobre o que é piruá e o que é pipoca? Quando você coloca na panela, coloca lá o óleo e liga o fogo. Aquilo que estourar e ficar bonito e de milho endurecido se tornar naquela bela pipoca saborosa, que comendo com um pouquinho de sal, assistindo um filminho lá junto com a esposa, junto com os filhos, que coisa maravilhosa. Aquilo que era uma pipoca sem cheiro, sem beleza alguma, de repente, eu não sei você, mas eu quando criança ficava olhando cada pipoca estourada, eu ficava, isso aqui parece um cachorro, parece um papagaio, parece um periquito, parece um elefante, parece meu cunhado, parece. Então, a gente ficava brincando com a questão, né, de aquilo duro, sem forma, né, atraente, virava uma pipoca bonita e saborosa também. Agora o piruá, diferente da pipoca, ele, na hora do óleo, na hora da pressão, né? Para os que usam óleo, tem outros que usam outras coisas, mas na hora da pressão, ele enrijece ainda mais, fica ainda mais duro. Misericórdia, meu irmão. Como é que diante deste caos, diante de tantas más notícias, diante daquilo que está acontecendo ao nosso redor, estes 2 últimos meses, minha esposa perdeu os dois tios delas, que eram os tios que mais eram próximos da gente, que carregaram ela no colo, que brincaram. Um deles, inclusive, foram nossos padrinhos de casamento. E momento de dor, de aperto para todo mundo, que era um momento aqui apontado por Jesus, que ele sabia que o momento da dor e do sofrimento, e nós vamos tratar um pouquinho mais, e nós vamos perceber que diante disso, sabe o que ele faz? Ele vai orar, vamos tratar disso também, mas ele vai se aproximar ainda mais do seu Pai. Então nesta primeira reflexão aqui de Deus para mim e para você, cuidado como eu e você estamos agindo no momento de caos, no momento de más notícias, porque é nesta hora que nós provamos e mostramos o nosso real estado. Nós vamos, na hora da pressão, estourarmos como pipoca, dizendo, né, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ou como o texto de Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vaca nos currais, mas, irmãos, todavia nele eu confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive em meio ao caos. Quando não sabemos para onde ir e o que fazer, vá para a presença de Deus. Busque a Deus. Busque a Deus. Maravilha? Vamos em frente? Então,
Um pouco antes eu queria desafiar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, verso 4. Eu quero que você crie o cenário aí na sua mente. Jesus está sabendo que o fim está se aproximando, que o tempo dele ser crucificado está se aproximando, e ele prega uma mensagem para os seus discípulos, e se você olhar aí em cima do capítulo 24, na maioria das Bíblias, está como o princípio das dores, né? Tem o nome literal, né, de o princípio das dores para um monte em algumas versões. Mas vamos lá, o que eu quero pontuar aqui. Primeira coisa que 24, verso 4 diz: vede que ninguém vos engane. Olha só, está chegando o fim, está chegando um momento de grande pressão. Jesus chama os seus discípulos e ele dá alguns ensinamentos importantes que servem para mim e para você até hoje. Não sabemos quanto tempo nos resta ainda, e ele vem, reúne os seus discípulos, e primeira orientação que eu quero destacar aqui, Jesus chega e diz: vede que ninguém vos engane. E eu me lembro, eu tenho usado muito essa expressão, que o remédio, ele pode se tornar veneno dependendo da dosagem. Então, neste momento de tanta má notícia, de tanta crise, algumas pessoas estão exagerando em algumas coisas. Eu sei que algumas exageram numa insensibilidade, vivem a vida como se nada estivesse acontecendo, sensibilidade para o mundo espiritual, para as profecias bíblicas, zero. Para eles estão vivendo a vida, como diz aquela música lá que o Lincoln gosta de cantar, deixa a vida me levar, né, Lincoln? Vida leva eu. Não, então, este é um perigo. Algumas coisas estão acontecendo no mundo espiritual. Estão acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, nós temos um outro exagero. De gente que está vendo demônio, vendo anjo, vendo querubim, vendo em tudo quanto é lado. Aí nós precisamos tomar cuidado. Eu não paro de receber mensagens de irmãos: pastor, o que o senhor acha disso? Aí pega lá uma mulher falando em línguas no carro, aí pega o homem dizendo que no dia tal vai ter uma grande mortandade, vai ter morto caído no chão, vai ter morto caído na rua, e aí vai ter, porque o anjo da morte, o anjo, vai ter o periquito que gira, o papagaio que gira, a pomba que gira, vai girar, e vai ter um monte de... Irmãos, para. Menos. O remédio pode se tornar veneno dependendo da dosagem. Aí depois o cara de pau tem que gravar outro vídeo se desculpando porque aquilo que ele disse, que Deus disse, Deus não havia dito. Ou ele havia entendido errado. Cuidado, meu irmão. Como diz o texto aqui, que ninguém vos engane. Que ninguém vos engane. Existem algumas pessoas, irmãos, que estão exagerando na questão da espiritualidade. Então, um monte de profecias de caos, e acabou, e destruiu, e chegou ao fim, e me ligam perguntando: pastor, é a 7ª trombeta, é a 4ª trombeta, é o cavalo amarelo, o cavalo branco, é o jegue amarelo, o jegue branco, é o selo 1, selo 2, selo... Pastor, o que é? E para! Entenda o que eu vou falar, não é uma insensibilidade, primeiro porque isso está afetando pessoas ligadas à minha família. Não é insensibilidade, mas o que eu quero chamar a sua atenção, de cuidado com os extremos. Cuidado com os extremos, que o remédio pode se tornar veneno dependendo da dosagem, insisto nisso. Então, por exemplo, há 100 anos atrás, o mundo inteiro foi acometido pela gripe espanhola. Joga lá no Google, lá você vai ver. Quantas pessoas morreram na gripe espanhola? Acredita-se, não tinha toda essa atualização que existe hoje, né? Das atualizações por
por esses meios de comunicação, uma tecnologia tão avançada como nós temos hoje. Hoje nós conseguimos precisar de forma instantânea. Mas naquela época, há 100 anos atrás, não é tanto tempo assim, acredita-se que morreram de 50 a 100 milhões. Vou repetir, de 50 a 100 milhões de pessoas. Joga lá no Google e você vai ver. Eu não estou diminuindo a coisa, eu quero é que você só entenda o grau de intensidade da gripe espanhola e do que está acontecendo hoje com o Covid. Nós estamos aí na casa de 3 milhões. Não importa, se fosse uma pessoa nós sentiríamos. Não estou entrando num lado de frieza, mas o que eu quero só chamar a sua atenção é que nós precisamos. Quando será o fim? Tem o fim da raça, que está predito, mas existe o meu e o seu fim. E a Bíblia chama a minha e a sua atenção que nós precisamos estar preparados para nos encontrar com o Senhor nosso Deus. Talvez eu e você venhamos partir antes do fim da raça, mas a Bíblia diz que não haverá. Lembra do cantiquinho? Eu vi um novo céu, uma nova terra vi, e uma grande voz do céu dizia então para mim: não haverá mais dor, tormentas ou rancor, só haverá de Deus o grande amor. Não havia mais o céu e a terra, porque tudo havia passado. Então haverá este fim. O fim da raça, ele chegará. E por isso Jesus veio a este mundo para salvar e preservar eu e você deste grande dia, que ainda que tenhamos morrido, nós seremos ressuscitados. E Páscoa aponta para isso. Jesus ressuscitou porque ele seria o primeiro dentre os demais irmãos. Assim como ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também para estar com ele para toda a eternidade. Então eu quero chamar a sua atenção que existe o fim da raça, existe o meu e o seu fim. Então às vezes a gente fica contando o cavalo, contando a cor, contando o selo, contando trombeta. Não estou desmerecendo, se tem alguém que ama estudar estas coisas, sou eu. Mas é que nós estamos entrando para um lado, irmãos, de primeiro, cuidado quando você fala Deus disse quando Deus não disse. Cuidado, a Bíblia adverte. Ai daquele que disse o Senhor disse, quando o Senhor não falou coisa nenhuma. Então muito cuidado, tem muita... Que ninguém, volta para o texto, que ninguém engane você. Tem pessoas aproveitadoras e querendo apelar para o seu emocional, mexer com a sua... Para, equilíbrio. Ninguém engane você, insisto. Gaste tempo em ler a palavra, estudar a palavra, viva de uma forma piedosa, de uma forma temente ao Senhor, com o coração quebrantado, dizendo: Senhor, ensina-me a cuidar da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos, da minha casa. Ensina-me, Senhor, a ter um coração reverente e temendo a Ti todos os dias da minha vida. Amém? Porque aí vem a sequência, olha. Segunda grande lição deste texto de Mateus 24:13 diz... tá aí na tela, 24:13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Isto é que precisa inquietar o nosso coração. Não é saber a contagem do cavalo, saber qual é o dia, qual é a hora. Irmãos, as pessoas, acho que Deus permite isso para cair a máscara de muita gente. O cara dá o dia, o cara dá a hora, o cara dá o nome da rua e aí não acontece nada e não, eu entendi errado, não foi bem assim. Então, olha, o importante para mim e para você é: Senhor, me ajude a perseverar até o fim, a permanecer crendo até o fim. Eu quero chamar a sua atenção, volto lá na questão da pressão. A pressão endureceu ainda mais Faraó. Irmãos, que em meio à pressão eu e você tenhamos um coração ainda mais quebrantado. Depois gaste um tempo aí, não vou repetir. Leia lá o Salmo 13, que salmo abençoador aí na sua casa.
Outra terceira grande lição para findar aqui o capítulo 24, eu quero ir um pouco mais para frente, para um outro momento do Evangelho de Mateus. Está lá, Mateus 24, 14, e diz: será pregado este Evangelho do Reino, o Evangelho do Reino, por todo o mundo, então virá o fim. Olha que coisa! O Evangelho do Reino. Não o evangelho esperado pelos homens. Deixa eu abrir aqui uma coisa interessante. O povo judeu, que é um negócio de louco, como o ser humano gosta de mandar nos outros, gosta de ser o senhor dos outros, gosta de estar por cima. Tanta gente usa aquele texto de forma tão errada. Deus me chamou para ser cabeça e não para ser cauda. Quem diz que ser cabeça é ser o dono da empresa? Quem diz que ser cabeça é ser o presidente? Pergunta lá para aquele soldado Naamã cheio de lepra, se aquela menina escrava, funcionária escrava, se aquela menina não brilhou como cabeça. Como cabeça. Então, sabe, irmãos, o Evangelho do Reino, ele confrontou. Por que o judeu não aceitou isso? Porque o judeu, ele esperava um rei vindo num grande cavalo branco, forte e poderoso, que vai mandar em todo mundo. Agora todo mundo vai obedecer. Ó, o reino, o Evangelho do Reino, quebra os paradigmas, quebra os pressupostos com relação ao que é ser cabeça e o que é ser mandar, o que é mandar, o que é ser o grande, o que é vencer, o que é sucesso. Por isso, irmãos, a gente precisa tomar cuidado, porque tem um evangelho que a gente ouve por aí, eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouquinho, os triunfalistas, os grandes, os megas, os superpowers, os megabusters. Então, irmãos, o Evangelho do Reino, ele começa com uma mudança aqui dentro, que não importa a posição que eu ocupe do lado de fora, mas o importante é a posição que eu ocupo diante de Deus e cumprindo a minha missão. Olha que coisa poderosa. Mas vamos lá. Eu queria agora ir para um outro texto poderoso de Lucas. Pastor, você vai sair de Mateus? Não, é que Mateus não vai tratar com detalhe este texto, que eu quero chamar sua atenção deste momento que nós estamos precedendo, né? O momento é a Páscoa está se aproximando, Jesus está prestes a ser crucificado, e eu queria que você tivesse uma visão panorâmica do que é que está acontecendo. Então abra lá, Evangelho de Lucas, capítulo 22, do 40 a 46. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles, a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Olha que coisa maravilhosa. Olha de uma forma panorâmica. Jesus sabia do sofrimento, da dificuldade que estava diante dele. Ele estava prestes a gritar o consumado, concluir. E ele sabia que o momento mais difícil de toda a sua missão estava prestes a chegar. E o que ele faz? Na hora da pressão, ele vai orar. Orar. Meu irmão, como eu e você precisamos aprender isso. Que quando a pressão, quando você perceber que a coisa está ficando difícil e insuportável, vá orar. Vá orar. E que se não tiver homem nenhum para estar ao seu lado, Deus vai enviar anjos. Eu já ouvi tanta gente que foram consoladas, visitadas pelo Senhor em sonhos, visitada com visões, num momento de grande dor e de aperto. Modelo Jesus. Modelo Jesus. Então vamos lá, continuando. Aí vem a oração. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão.
Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Olha que texto poderoso. Mas eu quero agora que você vá para Hebreus, capítulo 5, verso 7 e verso 8, que agora o autor de Hebreus, ele vai colocar uma lupa em cima deste texto de Lucas. Olha lá. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa de sua reverente submissão. O texto está dizendo que Jesus foi ouvido. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Eu quero agora este texto, existem várias interpretações neste texto, mas eu queria apontar duas que me chamam mais a atenção. Primeira interpretação deste link, destes dois textos, de Lucas e de Hebreus. Primeira diz, o diabo queria matá-lo, ainda no jardim, e impedi-lo de ir até a cruz. Então Jesus, lembra lá, Judas está chegando junto com alguns fariseus, alguns guardas, com espada, com paus. E Jesus, espera aí, vocês estão vindo aqui como se eu fosse um bandido, um ladrão? O que está acontecendo, né? Por que vocês me tratam deste jeito? Então, alguns interpretam que o diabo queria matá-lo ali, impedi-lo de ir para a cruz, e Jesus faz a oração para que ele não morra ali, não morra naquele lugar. Esta é uma interpretação. A segunda interpretação, e é a que eu assino embaixo, e eu concordo, é que Jesus, quando vê o quadro, o tamanho do sofrimento, ele roga, Pai, passa de mim este cálice, e o cálice aponta para o sangue, sofrimento, dor. E alguns intérpretes acreditam que o tamanho do sofrimento de Jesus era para ser maior do que aquilo que nós vimos que aconteceu. Sabemos que aconteceu. E Jesus, naquele momento, ele está dizendo, Senhor, abranda, diminui, porque o sofrimento será muito grande, Pai. E eu, me apegando a esta interpretação e a forma como eu creio que realmente foi, esta a ênfase de Jesus, afasta de mim tanta dor, abranda, Senhor, pega um pouco mais leve, falando como homem, porque Jesus ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. E aí fazendo paralelo com aquele texto de Salmo 13 e tantos outros textos, Senhor, a dor está grande. Até quando, Senhor? Diminui, Senhor, está difícil de aguentar o tranco. E tantas famílias enlutadas neste momento, que a dor é gigante, o coração sangra por causa de tanto sofrimento, pessoas que perderam filhos, perderam pais, perderam os seus negócios. E eu quero desafiar você a fazer a mesma oração que Jesus fez. Senhor, afasta de mim. Está doendo demais, diminui este sofrimento, eu me rendo à tua vontade, Senhor, mas olha para mim, está doendo, socorre-me de tanta dor e tanto sofrimento. Por isso que o texto Hebreus diz assim, que ele foi atendido. Mas este texto nos ensina, irmãos, que Jesus aprendeu, o texto fala que ele foi aperfeiçoado, né? Vamos pegar aqui de forma literal de novo, aqui ó, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Jesus é o nosso modelo. Os evangelistas triunfalistas, eles não gostam muito, né, de abordar isso, mas como eu e você aprendemos, crescemos na dor e no sofrimento, por incrível que pareça. Eu não gostaria que eu fosse assim, mas eu falando de mim,
eu já aprendi muito mais perdendo e sofrendo do que ganhando e alcançando. Um negócio de louco. Eu gostaria de não precisar, mas eu muitas vezes aprendi muito mais, cresci muito mais depois de ter passado por um sofrimento. Mas volto, como eu disse lá, mas o sofrimento me levou a buscar ainda mais a Deus, a amá-lo ainda mais e me segurar ainda mais nele, dizendo: Senhor, eu estou segurando nas tuas mãos. Senhor, tu és o meu único socorro, tu és a minha única fonte. Senhor, tu és o meu escudo e a minha fortaleza. Senhor, socorre-me, estou aqui preservando até o fim. Mas, Senhor, socorre-me. Levanta-te, inclina os teus ouvidos, lembra da tua palavra, lembra do teu filho, Senhor. E Deus, com o coração sempre, irmãos, com o coração quebrantado e contrito. Insisto no remédio que a oração pode se tornar veneno de: eu não mereço isso, eu não mereço isso, eu tenho direito de ser feliz. Eu até recebi de uma irmã da nossa comunidade, né? Um artigo que ela recebeu e dizia assim no artigo, deixa eu ver se eu acho aqui, eu até coloquei aqui para mencionar aqui, ó. Recebi uma mensagem esta semana de um artigo cujo tema era: o importante é ser feliz. Autor: Satanás. Irmãos, eu tenho o direito de ser feliz. Eu vou largar minha casa, largar meu marido, largar minha esposa, vou largar, vou abandonar, eu vou. Olha que o caminho mais fácil é aquilo que essa bandeira de eu tenho direito de ser feliz. Irmãos, há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles é a morte. Mas os caminhos de Deus são perfeitos. Os planos de Deus são perfeitos. O secularista, nós vivemos em um mundo, eu ouvi até uma expressão que dizia assim, que nós não vivemos no capitalismo, nós vivemos no capetalismo, onde o capeta leva os homens a quero mais, tudo tem que ser bom, tudo tem que ser o maior, o melhor, eu vou crescer, eu vou ser. Não, você merece, você tem o direito de ser feliz, você vai. Deixa eu dizer uma coisa, eu não estou pregando o evangelho do conformismo, o evangelho de se acomodar com sofrimento, nada disso, né? Nada disso, texto fora de contexto, né? Nada disso. Trabalhe, meu irmão, estude, sonhe, plante. A Bíblia diz que aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Estude, se dedique, faça concurso público, faça planos. Tem muita gente e alegria no meu coração. Faça deste momento de adversidade um trampolim para você abrir um novo negócio, começar um novo empreendimento. Ore dizendo, né? Lembra o texto lá de Jeremias 33:3? Era pititico, irmãos. E eu me lembro, não lembro o nome da cantora, que dizia assim: clama a mim, baseado em Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes, mas que eu te mostrarei. Que não sabes, mas que eu te mostrarei. Irmãos, era petitico, o tamanho de salário mínimo, irmão. Era o tamanho da Aureliana, assim, salário mínimo aqui, E eu ouvi esta música, criança, eu clama a mim. Então, meu irmão, trabalhe, estude, busque a Deus, clame por sabedoria, clame por inteligência. Senhor, me dá sabedoria para criar um novo negócio, Senhor, para abrir uma nova porta, para trabalhar com outro segmento. Me dá sabedoria para lidar com esta nova fase do meu filho, a adolescência da minha filha, com esta fase nova do meu casamento. Agora nasceu um filho e minha esposa mudou, já não é mais a mesma. Meu marido mudou de emprego, ele era de um jeito e agora está de um outro.
Ele era de um jeito antes da faculdade, mudou o jeito depois que entrou na faculdade. Clame e Deus, Ele pode, Ele tem poder para atuar, para intervir, mas em meio a tudo isto, creia, Senhor, Tu estás no controle. A minha parte eu vou fazer, Senhor, mas eu entrego tudo nas Tuas mãos. Eu entrego o meu caminho ao Senhor, crendo que o Senhor tudo fará. Trabalhe, estude, faça tudo, mas com cuidado, hein? Essa semana eu vou falar na reunião de lideranças a respeito, vou bater novamente na tecla do princípio dos 7 dias. Voltando nessa tecla aqui, mas não quero afetar a mensagem de hoje, mas na terça-feira, no nosso treinamento de líderes, nós vamos tomar cuidado. Estude, trabalhe, brinque. Mas cuidado com o princípio dos 7 dias. O sábado não foi feito para o homem, não foi feito para Deus, mas foi feito para o homem. Com qual propósito? O homem não foi criado para o sábado é que foi criado para o homem. Com qual propósito? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso na nossa reunião de liderança essa semana. Mas voltando aqui, então, os triunfalistas não gostam muito disso, sabe? O humanismo e o evangelho triunfalista não aceita este tipo de pregação, pois ela aponta para a eternidade. O evangelho, irmãos, Deus é poderoso para nos abençoar e Ele tem prazer na prosperidade do seu povo, mas insisto nessa tecla, o plano maior, o projeto maior se chama eternidade. O evangelho triunfalista, o evangelho humanista, o evangelho onde o homem é o centro de todas as coisas, tem uma expressão, tem uma palavra antropocêntrico. Eita língua aqui, né? Enrolou aqui, né? Antropocêntrico, que é quando o homem é o centro. Não, irmãos. O evangelho é cristocêntrico. Senhor, estou fazendo tudo, estou fazendo o meu melhor, mas eu creio que Tu estás no controle. O Senhor domina sobre tudo, o Senhor domina sobre todas as coisas. Amém, irmãos? Coisa maravilhosa. Porque, olha, eu coloquei até uma frase, alguns de nós podemos ser qualquer coisa, menos cristãos, porque no cristianismo, Cristo é o rei do reino. Não sou eu, não é a minha vontade. Lembra de Jesus? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Meu irmão, e a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Bem sei, diz o profeta, os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você tanto deseja. Isto é algo tão maravilhoso, tão maravilhoso. Então, a Páscoa, irmãos, nos leva a refletir que nós estamos de passagem. A palavra Páscoa significa passagem, né? Nós estamos de passagem por este mundo. Tem uma frasezinha do pastor Osmar Misael Dias, lá da Comunidade da Graça do Ipiranga, que ele usa muito: curta a viagem. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Curta a viagem. O nosso destino é a eternidade. O nosso destino é o céu. Faça desta viagem uma viagem empolgante, uma viagem gostosa, em meio, no tempo de abundância, no tempo de tristeza, no tempo de aperto, mas olha, no momento de pressão, permaneça com o coração quebrantado, permaneça buscando mais a Deus, até o Cristo, o ungido de Deus, o Yeshua HaMashiach, ele sentiu o peso da dor, o peso do sofrimento, mas ele foi perseverante até o fim para cumprir a sua missão. Você tem uma missão, meu irmão. Não adianta depois justificar, mas Senhor, é que lá o Senhor viu as perdas que eu tive, o Senhor viu, eu fiquei desempregado, a minha empresa quebrou, a minha esposa me largou, o meu marido, até o meu cachorro me mordeu. Ó, não adianta não. Eu e você temos uma missão nesta terra, temos um propósito. Jesus é o nosso modelo. Depois de ter cumprido a sua missão, ele grita na cruz, dizendo: está consumado. Desejo do meu coração, guarde isto.
Guarde isso. Se tudo aquilo que eu falei foi muita coisa, eu queria que você guardasse somente isso no seu coração. O que Deus espera de mim e de você é que antes de partir, segundos antes de fecharmos os nossos olhos, e acabou, se não a raça humana, mas acabou a nossa vida humana aqui na Terra, eu e você possamos, como Jesus, o nosso modelo, dizer: está consumado. O que os céus querem ouvir de mim e de você, guarde isso. No dia da minha e da sua partida, os céus querem ouvir o que vai sair da terra. Está consumado. Naquele dia ele não vai perguntar se seu marido voltou, se sua esposa voltou, se seu filho pediu perdão, se sua empresa dobrou o faturamento. Ele não vai pedir se você concluiu a sua faculdade, o seu doutorado. Não. Os céus vão aguardar. Receba isto com profundo amor e temor, porque isto também está sendo aguardado de mim. Os céus querem ouvir de mim e de você: Senhor, está consumado. E ainda que os homens digam: acabou. Agora voltemos para a Páscoa. Os homens disseram: acabou. Sexta-feira, tempo de morte, acabou. Tadinho, partiu, morreu. Foi piedoso, ressuscitou, socorreu, alimentou aquilo que parecia ser o fim. De repente, 3 dias se passam. Hoje é Páscoa. É dia de celebrarmos que ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Irmãos, antes de irmos para a ceia, eu pedi para o meu querido Samuel, ele vai cantar daqui a pouquinho aqui, um cântico antigo do Ademar, que enfatiza isso: o evangelho do reino, anunciar. Pregue o evangelho. Sabe o que as pessoas mais precisam? Nós precisamos orar mesmo. Temos orado para que Deus destrua este vírus. Orado pelas pessoas saírem do hospital. Orar para que que o comércio seja reativado. Mas a coisa mais importante é que nós oremos para que a nossa raça seja salva. Para que os nossos tios, os nossos parentes, os nossos primos, eles sejam salvos, passem pela experiência de confessar os seus pecados e entregarem a sua vida ao Senhor Jesus. Porque só Jesus é a garantia da ressurreição. Parecia que tudo havia acabado, mas de repente, 3 dias depois, os céus se abrem. A pedra é removida e o Deus Todo-Poderoso se manifesta, mas não como servo, agora como Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, o grande Eu Shaddai, o grande Eu Sou, se manifesta, ressuscita dentre os mortos, vence a morte. E aí eu me lembro: assim como eu venci, vocês vencerão também. Assim como eu ressuscitei dos mortos, vocês ressuscitarão também. Esta é a Páscoa. Nós nos lembramos que porque ele vive, eu e você podemos crer no amanhã. Amém. Mas ainda antes, enquanto Samuel canta aí, eu queria desafiar você. Vai aparecer aqui os dados da nossa conta bancária, para que você seja fiel no seu dízimo e na sua oferta. Em meio a toda dificuldade, permaneça fiel. Até quando, pastor? Até o fim. Até o fim. Pastor, mas eu dizimava de um valor tão grande, hoje a minha renda caiu 50%, 70%, 90%. Quem diz que Deus está preocupado
com o tamanho da sua renda. Deus está preocupado com o tamanho da sua fidelidade. Viu? Para Deus o que importa é o tamanho da sua fidelidade. E quando a nossa fidelidade não suprir as necessidades e carências que nós como igreja temos, sabe o que Deus vai fazer? Deus vai trazer de outros lugares. Deus já fez isto tantas vezes. Gente que nem é membro da nossa comunidade entrou em contato, quero o número da conta, eu quero depositar. Esta semana nós tivemos um irmão que nem é da nossa comunidade, olha, queria fazer uma doação de 40 vouchers de cesta básica aí para socorrer os necessitados entre vocês. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Por quê? Porque enquanto nós cuidamos das coisas de Deus e somos fiéis naquilo que nós temos, Deus cuida das nossas coisas. Deus cuida. Significa que nós não vamos passar por aperrenho. Não, vamos passar por aperrenho, mas seremos fiéis até o fim. Até o fim. Então, com um coração generoso, transfira aí seu dízimo e sua oferta. Eu queria orar antes de passar por Samuel e depois, e já vai preparando aí os seus componentes para nós cearmos todos juntos. Beleza? Pai, eu quero te dar graças, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que em meio às pressões, que em meio a tantas lutas e dificuldades, nós não sejamos enganados. Livra-nos do engano, livra-nos de falsos profetas, de homens aproveitadores e enganadores. Meu Deus, guarda o nosso coração, para que não percamos a fé no meio das adversidades. Senhor, que nós permaneçamos fiéis na abundância e na escassez. Guarda os meus irmãos. Senhor, eu rogo aqueles que por causa de toda a pandemia, de toda a crise, passam por um aperto financeiro. Teu é o ouro, tu é a prata. Eu rogo, Senhor, o grande El Shaddai, o Jeová Jiré, envia a provisão. Cuida da tua igreja, cuida do teu povo, cuida, Senhor, daqueles que de forma generosa investem no teu reino. Tua mão seja sobre eles. Tua mão seja sobre eles. Toca neste homem, toca nesta mulher, para investirem no teu reino. Pai, isto não é por coação minha. Eu rogo, Espírito Santo, inclina o coração deste homem e desta mulher, de investir na tua casa, investir na tua causa. Eu lhe peço, em nome do Senhor Jesus. Também quero aproveitar, Senhor, há tantas pessoas enlutadas, Senhor, tantas pessoas, meu Deus, ainda nos hospitais sofrendo por causa deste vírus que tem assolado a raça humana. Nós clamamos a tua misericórdia, clamamos a tua intervenção. Senhor, consola esta mulher, consola este homem, consola o pai, consola os filhos. Senhor, consola teu povo e a tua igreja. E clamamos, levanta-te, ó Deus. Levanta-te e socorre aqueles que buscam o teu socorro, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Fiquem com o meu querido Samuel, enquanto aí eu preparo as coisinhas aqui para a nossa ceia, e você vá preparando também aí. Até daqui a pouquinho. Olá, irmãos, graça e paz. Eu quero convidar aí onde você está a louvar o Senhor junto com a gente. Nós vamos cantar um louvor que está embasado no texto de 1 João 3, que diz: para isso se revelou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Amém? Vamos lá, amor. Agora e para sempre.
sempre. Na cruz realizou feitos notáveis, os quais devemos considerar. Ali Deus julgou a humanidade, pecado, a carne, doenças, a morte, o luto. Para isso se manifestou em carne o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás, agora e para sempre. Para isso se manifestou em carne o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás, agora e para sempre. Aquele que é nascido de Deus não peca, que nele está a divina semente. Jesus, que veio de Deus, o guarda, e o maligno não pode tocar. Para isso se manifestou em carne o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás, agora e para sempre. Para isso se manifestou em carne o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás, agora e para sempre. Nessa palavra da cruz devemos confiar, pois ela é poderosa. O Evangelho do Reino anunciar, então virá o fim. Nessa palavra da cruz devemos confiar, pois ela é poderosa. O Evangelho do Reino anunciar, então virá o fim. Aleluia! Nós queremos te desejar Feliz Páscoa! Maravilha, irmãos. Conheciam essa música? Ah, vocês pensam que só eu que conheço música antiga? Também meu querido Samuel e a minha querida Jéssica. Alegria, viu? Muito obrigado, meus queridos irmãos. E vamos para este momento tão importante para nós como igreja. Irmãos, olha que coisa poderosa, como a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Lá desde da Páscoa, Deus manda o povo celebrar a festa, mas não tinham nem saído ainda. Eles não tinham saído, mas eles tinham que celebrar, comemorar a Páscoa em fé por aquilo que Deus... Eles já estavam clamando há mais de 400, cerca de 400 anos. Irmãos, eu não sei há quanto tempo, mas permaneça crendo até o fim. E isto aponta para nós que nós precisamos continuar crendo e festejando em fé, aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. O pão anuncia que Jesus, ele precisou sofrer. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Se você crê, ao comer o pão, você pode receber a cura para o seu corpo, cura para a sua alma, cura para as suas emoções. O pão fala do corpo que foi moído, rasgado na cruz do Calvário, por mim e por você. E o cálice fala do sangue que perdoa os nossos pecados e anuncia a nova aliança. O rei virá para nos buscar. Olha que coisa poderosa. Nós vamos consagrar os dois ao mesmo tempo. E aí você
coma do pão, tome do cálice com calma aí na sua casa e tenha o seu tempo com o Senhor. Amém? De gratidão. Ceia é momento de gratidão, de dizermos, Senhor, valeu a pena toda aquela dor, todo aquele sofrimento. Senhor, eu estou aqui, eu criei, e porque eu criei, eu estou aqui. A Bíblia diz que quando nós chegarmos nos céus, nós começaremos a nossa eternidade com uma grande ceia, que nós vamos cantar todos ao grande eu sou, dizendo, Senhor, valeu a pena, estamos aqui. Demorou, né? Tem um cantiquinho que dizia lá, como que... Tem um cantiquinho antigo que ele dizia assim, lá verei, não, como que é mesmo o cantiquinho? Pega lá para mim, eu até anotei, enquanto estava preparando a mensagem de hoje, eu me lembrei de uns cantiquinhos que, olha que coisa poderosa aqui, ó alguns aqui que eu lembrei enquanto estava orando em casa. Eu sei que um dia eu verei a face do meu rei, e lá no céu estarei, e neste dia uma coroa eu receberei, e lá no céu habitarei. Olha que coisa maravilhosa, antiga banda Atos 2 na época que virou Kadosh. Antes disso, quer ver outro? Esse é da harpa. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, no céu estarei, nas mansões douradas hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Que coisa, flechas Tem um outro que dizia assim, desprezando toda dor, eu vou a cantar, do Calvário ao pecador, sempre a apontar, flechas transpassaram-me, padeci grandor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. Olha que coisa tremenda! Vai passar, permaneça firme, permaneça crendo, porque vai passar. Pai, é no poderoso nome do Senhor Jesus que nós consagramos o pão, nos lembrando da obra maravilhosa na cruz do Calvário, onde o nosso pecado foi destruído na cruz. Senhor, obrigado, Jesus, por esta obra redentora. E nós queremos dizer ao Cordeiro de Deus, valeu a pena, Mestre, tanta dor, tanto sacrifício, tanto sofrimento. Obrigado, meu Salvador. Consagramos este pão, que é o teu corpo, que foi partido por nós. Consagramos este cálice, cálice da nova aliança. Senhor, obrigado pelo perdão dos nossos pecados. E obrigado, porque um dia o Senhor virá para buscar a tua igreja. E é no teu nome que nós consagramos o cálice, que é o teu sangue, vertido na cruz do Calvário, por nós, tua igreja, tua noiva, teu povo. Amém? Você aí na sua casa, coma do pão e beba do cálice. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Maravilha, irmãos. Olha, antes de desejar a você aí um bom almoço de Páscoa com a sua família, porque este é o propósito da Páscoa. Eu sei que alguns têm dificuldade, né? Não pode reunir. Na minha casa sempre foi tradição, né? Vem os netos, vem todo mundo e a gente
nós fazemos o almoço de Páscoa. Este ano, infelizmente, não poderemos fazer, mas está aqui, né, reunido minha esposa, meus filhos. Fui lá para São José dos Campos buscar meu filho para cear junto conosco, porque a salvação não é só para você. A salvação é para você e para toda a sua casa e para toda a sua família. Ore por eles, clame por eles, que o Senhor há de alcançar toda a sua casa. Como Deus disse a Zaqueu, chegou a salvação nesta casa. Amém? Olha, eu queria fazer um pedido para você. Além de deixar o like, tem um sininho na tela. Clica no sininho, mas clica 2 vezes, porque aí aparece lá, como que é, filha? Aparece aspas? É aspas, né? Aparece 2 aspas, que aí o que significa isso? Quando você clica ali naquele sino, até ele aparecer com 2 aspinhas, quando tudo aquilo que nós postarmos... Vai ter um caminhão abençoado aí, mas amém, irmãos. Fazer ao vivo é uma bênção. Então assim, aí o que ocorre? Quando você clicar, todas as vezes que nós colocarmos alguma coisa, o seu celular já vai notificar para você. Ó, a comunidade de São Mateus colocou um vídeo novo, colocou algum aviso novo. Então clica lá e envie para os seus amigos. Se esta mensagem abençoou você, envie para os seus amigos, para os seus familiares. Coloque um like aí, divulgue. Faça, se você não fez ainda inscrição neste canal, faça inscrição. Nós queremos abençoar dezenas, centenas e milhares. Amém? Olha, feliz Páscoa, feliz ressurreição. Tá bom, irmãos? Domingo abençoado para vocês. Tchau, tchau. Fiquem na paz. Feliz Páscoa. Maneira de chocolate, viu, irmãos? Maneira de chocolate, maneira de chocolate. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. E outra coisa, já estava esquecendo, não esqueça de tirar uma fotinho, porque meu filho agora, né, o Arthur aí, tá colocando no Instagram algumas fotos de vocês ceando juntos aí com família, e estamos aí trabalhando, melhorando cada dia mais, Se você puder, mande uma fotinho aí de você ceando junto com a sua família, e para nós colocarmos no nosso Facebook, no nosso Instagram. Beijo grande, tchau, tchau!